Características da administração pública. Eu mapeei várias questões de concurso que caíram pelo Brasil e o que eu fiz foi juntar todos os tópicos relevantes dentro desse assunto e trazer aqui para você uma aula didática e completa, onde eu vou te ensinar quais são as características da administração pública e a gente vai fazer uma série de questões. As primeiras, algumas questões eu vou fazer para você, outras questões eu vou deixar você se virar. Mas o que você vai aprender aqui exatamente? Olha aí para a tela. Vamos colocar aqui no centro a palavra características. Eu vou te ensinar hoje que a administração pública ela é de natureza executora. Posteriormente, eu vou te explicar que uma das características dela é a instrumentalidade. Vamos falar também de hierarquia e subordinação, de competência limitada, de neutralidade, de subordinação às normas jurídicas e técnicas e também de supremacia do interesse público, certo? Esses são os pontos principais que mais caem em concurso. Se você entender o que é cada um deles, a chance de você acertar uma questão sobre características da administração pública é muito grande. Eu sou o professor Alan Gestão e você está no meu canal. E nesse momento eu vou te ensinar através de um método que eu mesmo criei, que é o chamado método osmose. É um método onde praticamente o conhecimento sai da minha cabeça e vai para a sua. Então você vai aprender agora por osmose. Objetividade, simplicidade, mapa mental, ordem didática, símbolo de fixação e exemplos. Osmose. Vem aprender comigo agora a característica da administração pública baseada no meu método, o meu método didático de ensino. Vamos lá! E eu já ia esquecendo de uma coisa, além disso, no final a gente vai falar algumas pegadinhas que costumam cair em concursos. Eu vi várias pegadinhas lá que costumam cair sobre esse assunto. E no final eu vou te falar pegadinhas, vai ser bem legal. Vamos nessa! Agora sim! Muito bem, a primeira coisa que você precisa entender é que a administração pública é de natureza executora, ou seja, é a administração pública que põe em prática tudo o que o governo pensa. Se você lembra da nossa aula sobre Estado, Governo e Administração, onde eu expliquei a diferença entre os três, você também deve lembrar que lá eu falei o seguinte: o governo pensa, a administração executa. O governo é a cabeça, a administração são os braços. Então, se o governo diz, vamos criar um hospital, ele fez o quê? Ele pensou, ele decidiu que vai criar, que vai construir um hospital. Só que quem vai construir de fato não é o governo, mas sim a administração pública. É a administração pública, com todo o seu aparato, que vai construir o hospital, fazer licitação, remanejar operário, funcionário, contratar empresa, fazer o controle dessa obra e tudo mais. Então, a gente tem o quê? O governo como um caráter estratégico e a administração como um caráter operacional. Vamos lá, gente, que maluco. Vou escrever aqui, ó. A administração, então, é operacional. É a administração que põe em prática as decisões políticas do governo. É a administração, então, já que ela é prática, é ela que presta os serviços públicos. Já que a administração é quem executa, é ela que realiza atos administrativos. E essa natureza executora, ela é para quê? Para quê? Ora, para atender necessidades coletivas. A gente não pode esquecer jamais, porque isso costuma cair muito em prova, que a administração pública ela vai ser executada para atingir o fim, que é o bem público, o bem comum, o interesse coletivo. Muitas questões afirmam que a administração pública está lá para atender interesses individuais ou para atender interesses particulares. De todas as questões que eu analisei dentro dessa perspectiva para fazer essa aula, eu vi muita questão falando sobre isso, afirmando que a administração vai atender a fins e interesses particulares, individuais. Não. A administração pública pratica para atender um final
coletivo, uma necessidade da coletividade, da sociedade. Esse é o fim da administração. É o motivo pelo qual ela existe. Beleza? Legal. Vamos prosseguir. Além disso, uma outra característica da administração é a instrumentalidade. E o que significa isso? Basicamente que a administração pública é um meio e não um fim. Então veja bem, gente, é simples. O que é um instrumento? Um instrumento é algo que você usa. Ah, eu vou fazer uma obra na minha casa. O que eu vou utilizar? O que vai ser meu instrumento? Vai ser um martelo? Vai ser uma furadeira? Vai ser uma marreta? Vai ser alguma coisa que eu vou utilizar para fazer a obra. A obra é o fim. Ou seja, a administração pública ela existe para atingir o fim coletivo, como eu expliquei ainda há pouco. Mas ela, a própria administração pública, a ferramenta, o martelo, a marreta, é só um meio para você atingir o fim. Então, a gente diz que uma das características da administração pública é a instrumentalidade, porque ela é só um instrumento, ela é só um meio para atingir o fim. Beleza? Se você quiser, você pode até comparar com instrumentos musicais. Sim, eu gosto de tocar violão. Cadê meu violão? Ou vendi meu violão, acabei de lembrar. Mas, então, eu pego o violão, mas para quê? O violão não é o fim em si. O violão é só um meio para eu produzir uma bela melodia, uma bela música. O violão é só o instrumento, mas o fim é ouvir, é criar a música. É a mesma coisa que a administração pública é só um instrumento para executar a vontade do governo. Ok? Então, o que é a vontade do governo? A gente acabou de fazer um exemplo, vamos dar outro parecido, que é o seguinte, digamos que a administração pública digamos que o governo quer produzir novas estradas, ou mesmo reformar estradas que estão esburacadas, principalmente aí, por exemplo, no norte do país, que é a minha terra de Natal, tem muita estrada ruim. O governo quer ir lá e ele quer resolver aquilo. O governo pensou. Agora, quem vai lá fazer a obra, quem vai fazer a licitação, quem vai escolher a empresa, quem vai controlar essa obra é a administração pública. Ela vai ser um instrumento utilizado para aquele fim. Por isso, caráter instrumental. Beleza? Vamos prosseguir. Hierarquia e subordinação. Ora, você precisa entender que a administração pública ela é hierarquizada. E o que isso significa? Significa o seguinte, olha aqui para esse organograma. Quase toda aula eu tenho que desenhar um organograma. Basicamente, eu estou me tornando expert em desenhar organogramas. Se você prestar atenção nesse meu organograma, você vai ver o seguinte. Existe uma hierarquia. O órgão que está aqui em cima, ou a pessoa que está aqui em cima, ela vai dar ordens em quem está embaixo. E assim sucessivamente. E, logicamente, quem está embaixo tem que o quê? Tem que obedecer quem está em cima na hierarquia. A hierarquia é essa organização por ordem de autoridade. A administração ela é assim. A administração tem muitos órgãos e abaixo desses órgãos tem outros órgãos e etc. E os órgãos de baixo sempre obedecem seus órgãos superiores. Então, por exemplo, se essa aqui é a prefeitura, esse órgão aqui, que pode ser um departamento qualquer municipal, vai obedecer à prefeitura. Esse órgão pode ter subdivisões. Essas subdivisões vão obedecer ao órgão e assim vai. Esse é o caráter de subordinação. E isso aqui para quê? Isso aqui para ter ordem. Isso aqui para ter eficiência. Isso aqui para ter controle das atividades. Então, se aqui embaixo eu tenho um servidor, pode ser que esse servidor, pode ser não, né? Ele vai ter um chefe daquele setor. Provavelmente o chefe daquele setor também vai obedecer a um diretor. Provavelmente o diretor talvez obedeça direto ao prefeito, ao governador, etc, etc. Então a gente tem uma característica forte da administração pública, que é essa hierarquização e subordinação. Quando eu explicar todas as características, eu vou passar fazendo um monte de questão, beleza? Bem aqui no nosso material, que eu ainda não falei, mas se você viu aí, deixa eu colocar aí. Ó, a gente está nessa parte, hierarquia e subordinação. Tem duas questões aí, mas eu não vou resolver agora. Eu vou resolver somente quando eu finalizar aqui as características. E assim, Alan, professor, eu quero esse material. Como é que eu faço para baixar? Bom, se você quer esse material, você pode bater print na tela
que é um jeito ruim, mas é o jeito que dá. Ou você pode baixar dentro do ADM Academy. Se você quiser ser meu aluno, se matricula na minha área de membros e vem ser meu aluno. A minha área de membros se chama ADM Academy. E lá você tem vídeos que não encontra gratuito no YouTube, mas você também tem os vídeos do YouTube, como esse aqui. E embaixo desse vídeo você tem o material para fazer o download, o material dessa aula, com todos esses exercícios, gabarito comentado, um monte de coisa bacana lá, e outras coisas que talvez eu não fale aqui na aula, mas vão estar lá no material. Você quer fazer parte do ADM Academy? Se matricula, o link está abaixo da descrição. E se você já está vendo esse vídeo dentro da ADM Academy, então é só baixar o material para você, beleza? Vem comigo, vamos lá, vamos explicar a próxima característica, que é competência limitada. Vamos lá. O que significa dizer que a organização ela tem essa competência limitada? Basicamente, é que a administração ela deve agir dentro dos limites da lei. É isso que a gente chama de legalidade. Por exemplo, digamos que tem uma prefeitura e essa prefeitura quer construir um hospital. Se a lei não diz que a função de construir o hospital é da prefeitura, e sim do Estado ou da União, então a prefeitura não pode construir um hospital. Isso aqui é muito interessante porque, veja, a gente tem o caráter de legalidade. Em algum momento aqui a gente vai falar sobre os princípios da administração pública, que tem lá aquele acrônimo que você conhece bem, né? O LIMP e tudo mais. Enfim, a gente vai falar sobre legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade, etc. Mas eu quero que você entenda que uma das características que vem dessa legalidade dentro da administração pública é ele se limitar a fazer o que está na lei. Então, a gente tem muitas questões de concurso que falam que a competência é ilimitada, mas ela não é ilimitada, ela é limitada. Por quê? Porque tem que fazer de acordo com o que está na lei. Inclusive, uma premissa muito conhecida dentro de cursinho, dos professores conhecem, dentro da administração pública, mas que se fala muito dentro de cursinho, é que o administrador público ele só pode fazer o que está na lei, enquanto o administrador privado pode fazer tudo que não for proibido por lei. É uma dicotomia, né? Dicotomia, tá certo essa palavra, meu Deus? Enfim, é um oposto, são antônimos, eu poderia dizer assim, tá? Enquanto pessoa privada, tenho liberdade para fazer o que eu quiser, a administração pública só pode fazer o que está na lei, ok? Só o que está na lei, e é essa característica dela de competência limitada, e vamos prosseguir. Neutralidade. Aliás, não só neutralidade, mas neutralidade e impessoalidade. O que é você ser neutro? Você ser neutro é você não se meter. E o que é você ser impessoal? É você não praticar favores a pessoas, é você agir de maneira a não priorizar ninguém, não priorizar o particular, não priorizar o individual, não priorizar o privado. Então vamos lá. O que é neutralidade? Bom, a administração pública ela deve ser neutra, certo? Isso significa que ela não é uma atividade política, gente. Eu já expliquei isso na aula de administração, da diferença entre Estado, governo e administração. A administração ela é neutra, ela não se envolve em questões políticas. Tem muita questão de concurso que aborda essa situação, beleza? Então, por isso eu resolvi colocar aqui neutra. O que significa que não pode favorecer, é sem favorecimentos ao particular. A administração pública, ela deve, como eu te falei ainda há pouco, ela deve alcançar o bem comum e não o bem individual. Por isso que ela tem que ser neutra. Ela deve priorizar o interesse público. Então, por exemplo, digamos que a administração pública precisa contratar e ela vai abrir licitação. Ela precisa dar a oportunidade de todos serem iguais. Ela não pode favorecer empresas. Tá aqui, o servidor, ele é amigo de uma empresa, ninguém sabe, tá tudo nas escuras, ele é amigo do dono de uma empresa e ele vai cuidar da licitação e essa empresa do amigo dele tá participando e ele vai ali dar um jeitinho do amigo dele ganhar essa licitação. Isso é injusto, certo? Isso não é correto, não pode fazer isso. Então, a administração pública ela tem que ser neutra, ela tem que ser impessoal, ela deve
buscar sempre o coletivo, a necessidade coletiva, o interesse público. Beleza? Prosseguindo. Subordinação às normas jurídicas e técnicas. Bom, você sabe que no nosso país existem leis. No nosso país existem decretos. Tem todo um aparato jurídico. No nosso país existe várias técnicas administrativas. Que são o quê? Que são procedimentos feitos para serem eficientes. Então, para que a administração ela possa prestar serviço, ela precisa se subordinar à lei, que é justamente pelo fato dela ter competência limitada, e ela também precisa ser eficiente. Ela precisa utilizar técnicas que vão prestar os serviços, que vão praticar os atos administrativos de forma eficiente. Fora que também os agentes públicos precisam prestar contas do que eles fazem. Então, imagina aquele exemplo que a gente acabou de citar, do servidor que favoreceu numa licitação um amigo que é dono de uma empresa que estava participando da licitação. O que vai acontecer? Esse cara pode ser punido, ele vai ter uma responsabilidade civil, ele vai sofrer questões penais, questões civis, ele vai sofrer sanção administrativa, então ele precisa se subordinar à lei e à capacidade técnica. Beleza? Prosseguindo. E um outro ponto muito interessante, que cai não só na parte de características da administração pública, mas cai em outros tópicos relevantes dentro do tema administração pública, que é a supremacia do interesse público. O que significa? Veja bem, meu amigo, quando a gente está falando de interesse público, o interesse público ele sempre está aqui em cima, público, e o privado está aqui embaixo. O que isso significa? Significa que, para que eu garanta o bem-estar do público, da coletividade, das pessoas, eu preciso que o interesse público esteja acima do interesse individual. Então, por exemplo, aqui tem um terreno ali que é de uma pessoa, mas eu preciso construir um hospital público. E aquele hospital, ele é necessário e só dá para construir ali. Então, eu posso, para que o hospital que vai beneficiar o público, a coletividade, seja construído, expropriar o terreno que era privado. É o que a gente chama, de desapropriação. Mas não só isso. Imagina, por exemplo, sei lá, que aconteceu uma catástrofe numa área natural e aí tem uma fazenda ali perto que não foi atingido por aquela catástrofe e o governo precisa vir, o Estado, a administração pública precisa agir, precisa socorrer as pessoas, precisa ali abrir caminho, sei lá, não importa. De alguma maneira, aconteceu uma tragédia ali e o Estado precisa agir usando o meio da administração pública, através da característica instrumental, que você já aprendeu aqui, para agir ali. Então, o que ele pode fazer? Ele pode utilizar aquele terreno particular, daquele fazendeiro, de algum dono ali, para poder prestar o serviço. Por quê? Porque nesse momento, o interesse público ele precisa se sobrepor, ter supremacia sobre o interesse privado. E essa é uma das características da administração pública também. Vamos fazer questão? Você vai gostar. E agora, olha só que interessante. Vamos lá. Desde o começo, eu tenho esse material aqui ele vai falar sobre todas essas características que eu falei para você, natureza executora, instrumentalidade, ele tem 15 exercícios nesse material que vão te ajudar a fixar o assunto, todos os exercícios que caíram em concursos públicos, pelas bancas, pelos institutos, as instituições pelo Brasil, tá? Vamos ver aqui, natureza executora. Vou fazer a questão 1, a questão 2, você se vira, tá bom? A respeito das características da administração pública, julgue o item. A atividade da administração pública é de execução, pois presta serviços públicos e pratica atos políticos e atos de governo. Olha a loucura. Por que loucura, professor? Não tá certo. Tá certo até aqui. Mas a administração não pratica atos políticos e nem atos de governo, porque atos políticos e atos de governo vão ser praticados pelo governo. Então está errado, beleza? Vamos aqui resolver agora a questão 3, instrumentalidade. Aliás, resolve essa sozinho. Eu vou resolver aqui para você a questão 4, vamos lá. A administração pública não é um fim em si mesma, correto até aqui, mas um instrumento do Estado
para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. Perfeito, certíssimo. É o conceito de instrumentalidade que a gente já viu. Professor, eu quero esse material. Gostei desse material, quero. Vem ser meu aluno no ADM Academy, se matricula, o link está abaixo do vídeo. Vamos ver essa questão aqui? Questão 8. A administração pública é o ramo da administração aplicada nas administrações direta e indireta das esferas ou níveis do governo federal, estadual e municipal. Referindo-se às características da administração pública, pode-se afirmar como incorreto. Então, aqui eu tenho 4 questões certas e tenho uma errada. Vamos ver qual é a errada. Letra A. A atividade da administração pública é de execução. Ok, pois presta serviços públicos e pratica atos administrativos através de seus órgãos e agentes. Perfeito, essa questão está correta, mas a gente quer a incorreta. Letra B. A administração pública não pratica atos políticos nem atos de governo e não pratica mesmo. Portanto, essa alternativa está correta. Vamos para a letra C. A estrutura da administração pública obedece a uma hierarquia, em que há subordinação. Ok, até aqui, muito bem. 2 órgãos superiores aos inferiores. Opa, peraí. É o órgão superior que se subordina ao inferior? É isso? Claro que não. E se é claro que não, então a nossa alternativa incorreta é a letra C, mas só para desencargo de consciência, vamos ver a alternativa D. A administração pública não é um fim em si mesma. Exato. Mais um instrumento do Estado. Exato. Para a promoção do desenvolvimento do país e do bem comum da sociedade. Exato. Então essa está certa. Letra E. A administração pública é o meio que se vale o Estado e o governo para a realização de seus fins. Sim, a administração pública é o meio, é o conceito de instrumentalidade. Então, resposta correta, que é a incorreta, é a letra C. Vamos resolver essa questão aqui, ó, questão 10, vamos lá. A respeito da característica da administração pública, julgue o item. A administração pública possui competência ilimitada. Olha, meu Deus, competência ilimitada. Não preciso nem ler o resto, né? Não é competência ilimitada, está errado. É competência limitada. E eu não estou conseguindo marcar o errado aqui. Pronto, consegui. Marquei o errado. Vamos resolver a questão 12. Questão 11, tu te vira aí, rapaz. A administração pública é neutra e persegue o bem comum da coletividade. Perfeito, certo. A administração pública é neutra. Eu tô te vendo bater print do material para não se matricular no ADM Academy. Eu tô te vendo, faz isso não. Sabe por quê? Porque eu não vou te mostrar tudo o material que tá aqui, eu vou te mostrar só as questões. Então, tem mais coisa, melhor você comprar, vamos nessa. Vou resolver a questão 14, vamos lá. A administração pública está acima das normas jurídicas e técnicas. Acima das normas jurídicas e técnicas? Não. Ela se subordina a essas normas. Portanto, está errado. Isso tudo aqui você já aprendeu nessa aula, né? Então, não tem muito o que fazer. Não tem muita explicação, porque já foi explicado. E aí, essa questão aí eu deixo para você responder sozinho. Se vira. E eu termino isso aqui te mostrando algumas pegadinhas, gente. Olha só. É muito comum, nessas questões de características da administração pública, ele fazer essa confusão entre atos políticos e administrativos, falar que os atos políticos são da administração, quando na verdade são do governo. Uma outra pegadinha é falar de competência ilimitada, como eu já te falei. Não é competência ilimitada, mas sim limitada. Aí você tem a inversão de hierarquia, que a gente acabou de ver ainda agora. Tem muito esse jogo aqui, ó, do interesse público com interesse privado. Ele costuma falar muito que a administração pública ela vai agir para alcançar fins privados. E se isso acontecer, está errado. E muito se fala sobre a administração pública ser um fim em si mesma. Mas a administração pública não é o fim em si mesma. A administração pública ela é só um meio, ela é instrumental. A administração pública é instrumental, ela é só um meio para alcançar o fim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela está muito completa, tenho certeza que você gostou. Se matricula na ADM Academy, vem ser meu aluno, vem dar essa força. Esse esforço para colocar essa aula aqui gratuita no YouTube não é fácil. E nesse exato momento são 11h30 da manhã. Eu comecei a preparar essa aula, era 8 da manhã. E agora, 11h30, eu estou terminando a gravação do vídeo. Eu ainda vou ter que criar uma miniatura, vou ter que subir, vou ter que colocar isso no portal de membros, eu vou ter que colocar o material no portal de membros. Então
Dá trabalho, vem ser meu aluno, vem se matricular no ADM Academy. A gente se vê numa próxima aula. Falou!